Oi, pessoal. Bom, conforme foi comentado no vídeo anterior sobre livros que falam de literatura e das palavras, hoje eu vou trazer algumas outras referências, só que diferente da última vez que eu trouxe livros de ficção, hoje eu vou trazer um pouco alguns livros ilustrados e também referências teóricas. Eu vou começar com esse daqui, A Menina dos Livros. Esse é um livro que está aqui numa tradução e ele é uma publicação que foi premiada, né, reconhecida ali na Feira de Bolonha, que é um evento mundialmente reconhecido, né, de literatura voltada para infância e que conta com ilustrações. E é uma publicação bem interessante, porque ele mistura as palavras na ilustração, compondo com elas um pouco dos cenários, né, e das dinâmicas que falam sobre esse mergulho no mundo dos livros, que é uma coisa que a gente precisa, né, manter ativa para esses leitores que estão iniciando, não só como uma forma de estudo, mas também a experiência da leitura, né? E continuando nesse caminho, né, dos livros, pensando nos mais jovenzinhos, essa aqui é uma publicação nacional, pessoal da editora Andaluz de Ubatuba, e ela traz neurodiversidade, principalmente, né, no processo de mutismo seletivo, que acontece aqui, conforme partilha, né, é mais frequente nas pessoas que estão no espectro TEA, né, do autismo. E aqui a autora usou da própria experiência pessoal dela para contar essa história, que também tem as palavras aqui, né, no movimento da imagem, mas ela fala mais sobre as palavras faladas. E é super importante a gente ter essa reflexão e poder levar também, né, para salas de aula, que tem um guia para os adultos, em que conta um pouco, né, sobre alguns dos temas que são trabalhados na história, e pode ser, né, trabalhado com os mais novos a partir desse movimento da historinha e da ilustração, para a gente entender um pouco mais de alguns tópicos que ainda são pouco falados e precisam, né, de um pouco mais de aprofundamento. Esse aqui é uma daquelas publicações que ficou na minha lista por um tempo até eu, de fato, chegar a encontrar com ele, da editora Letria, que tem umas publicações bem legais. E aqui existe um país onde as pessoas quase não falam. Nesse país estranho é preciso comprar as palavras e engoli-las para poder pronunciá-las. E aí mostra a história desse menininho que quer falar, né, com uma garota que ele gosta, mas ele não tem as palavras. E é uma ilustração bem impactante, né? Esse é um livro bem interessante. Eu confesso que parte do motivo que eu me conectei com ele, além de achar a publicação muito bonita e ficar instigada pela premissa, é que alguns anos antes de eu ficar sabendo desse livro, num desafio literário que eu costumava participar, eu estava esboçando uma história que tinha uma premissa um pouco parecida, onde as pessoas também precisavam adquirir palavras para poder ter direito a falar frases mais longas, enfim, era um pouco diferente, era meio sci-fi, eu não cheguei a terminar o desenvolvimento dela, mas eu me lembrei dela quando eu vi isso e fiquei curiosa para ver como é que ele tinha resolvido, né? Que é uma história bem enxuta, mas é uma resolução bonitinha. Agora eu vou entrar um pouquinho nos teóricos. Esse aqui, para talvez o pessoal que estuda nessa área de revisão, né, de letras, conheça. Esse professor, eu tive a oportunidade de ver uma palestra esse ano, e ele fala bastante sobre essa questão da norma culta, né, e de como que a gente, às vezes, tentando escrever de um jeito rebuscado, não só na literatura, mas principalmente em textos mais formais, né, em áreas jurídicas e afins, até jornalísticas às vezes, acaba cometendo erros gramaticais que não aconteceriam às vezes numa proposta mais simples, numa dinâmica que se importasse menos em tentar parecer bonito, e que algumas adaptações, né, a linguagem
linguagem ela vai mudando e às vezes algumas coisas que há 50 anos atrás eram consideradas, né, um equívoco gramatical, hoje em dia já são aceitas. E é importante para quem busca escrever ou atuar nessa área ter esse referencial, porque mesmo que na literatura seja diferente, a gente tenha, né, uma licença poética, eu sempre penso nessa questão de como que os personagens falam, e como é que a gente traz, né, esse processo para a vida, que é diferente de você cometer os erros no texto, e que o texto ele pode ser mais informal e ter algumas propostas diferentes, né? Então a gente precisa refletir sobre esses aspectos e pensar que às vezes algumas das ideias que a gente tem, né, no que parece bonito, correto e afins, nem sempre são efetivamente dessa forma. E esse aqui, quem está me acompanhando há mais tempo aqui nos vídeos, já pode ter visto em alguma partilha anterior. Ela fala dessa questão de a importância da poesia no nosso dia a dia, e não só uma poesia, né, de poemas, rimas e afins, mas da gente também poder encontrar essa poesia na natureza, nas exposições, nas obras de artes visuais, outras expressões também. E tem algumas passagens aqui em que ela reforça a importância da literatura, citando inclusive o Antônio Cândido, né, um pesquisador brasileiro, que eu tô lendo um pouco mais agora, que ele fala dessa questão da gente ter um direito à literatura, não só como um objeto de estudo, de melhora de linguagem, de vocabulário, mas principalmente como essa ponte para esse universo do sonhar acordado, né? Da gente poder reforçar os imaginários, poder mergulhar, né, no universo das narrativas, porque senão a gente fica sempre nesse nosso mesmo referencial, confundindo, né, partilhas que são feitas a partir de realidades com fatos, sendo que nem sempre elas têm dados objetivos, misturando aí coisas que não são ciência, porque não tem metodologia científica. E aí a ficção é que fica de lado como se fosse algo menor, menos expressivo, menos significativo, mas muitas vezes é o que nos ajuda a dar sentido, né, e a encontrar nuance e novos olhares para aquilo que a gente está construindo. Então, quem sabe isso inspire por aí, né, seja os estudos, as novas leituras. Com certeza existem outros livros que eu posso trazer nessa linha, alguns eu até achei na minha estante por esses dias, mas eu senti de manter aqui mais enxuto com o que eu já tinha separado. E se fizer sentido por aí, daí você pode me contar, né, nos comentários, se lembrou de alguma outra coisa, me deixar um joinha, que aí eu vou entender que esse é um tema que ressoa e posso trazer mais coisas em breve. Valeu pela companhia e até logo mais.